Tudo bem com você? Ó, pra você que não me conhece, dá uma baixadinha disso aqui. Pra você que não me conhece, eu sou Lucélia Gontijo, sou trainer do MS, Instituto Master Self. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com você, fazer um bate-papo legal, né? Eu postei aqui alguns Reels e surgiram algumas questões que eu achei muito pertinente. Eu quero trazer aqui para você sobre o tema comunicação efetiva, o orador mestre, né? A PNL aplicada à oratória. E se você também tiver alguma dúvida, é um momento bem bacana da gente trocar uma ideia aqui, tá bom? Então, falar em público. Uma das coisas que o pessoal... Uma das coisas que me veio aqui agora foi a questão de... Lucélia, falar em público me dá crise de pânico. Lucélia, falar em público causa ansiedade. Bom, antes de falar sobre isso, sobre esse tema que eu acredito ser bem pertinente, porque eu já pude presenciar algumas coisas, mas antes disso, quem é a Lucélia, né? Quem é essa pessoa incrível que vos fala? Bom, eu sou Lucélia Gontijo, como eu disse, sou trainer, sou treinadora, sou hipnoterapeuta e sou do IMS, Instituto Master Self, né? Então aqui a gente trabalha com foco, né, com direcionamento com as neurociências. Deixa eu só tirar esse negócio aqui da minha... Aqui, vai ficar bonitinho. Eu trabalho com... Nosso trabalho aqui no IMS, tanto meu como do William Magalhães. Na verdade, o William Magalhães é o fundador CEO do IMS, Instituto Master Self. Faço parte dessa empresa com muito carinho, né, com muito orgulho. Eu sempre gostei muito dessa área de desenvolvimento de pessoas. Como formação acadêmica, eu sou gestora de pessoas, né? Estive à frente de universidade, sou docente universitária na área da gestão de pessoas. Então é muito legal quando você está lidando com pessoas, com mente, com comportamento, porque são padrões que podem ser alterados. Bom, eu quero trazer aqui uma experiência e alguns relatos aqui nesse vídeo. Por quê? Vou voltar um pouquinho na minha história, né? Quando eu estava na Unopar, que é a Universidade Unopar, que é um curso à distância, EAD, a gente participava das bancas de defesa de TCC. Então, por exemplo, um aluno ir apresentar o trabalho era uma dor. Entrava num processo de pânico. Eu quero te dizer, hoje, como hipnoterapeuta, que o pânico, a crise de pânico, agora como hipnoterapeuta, tá? Ela pode durar de 10 a 20 minutos, em média. Dependendo da forma que esse pânico estiver sendo alimentado. Tanto pela pessoa que está passando pela experiência, como pelas pessoas que estão contribuindo ali no processo. Estado de pânico, ele pode ser quebrado. Então, fica muito mais fácil de você conduzir uma pessoa quando ela está no estado de pânico. Para poder... Você pode quebrar um padrão desse estado abraçando, pulando, tomando uma água, contando uma piada, tirando a pessoa ali daquela experiência e trazendo ela para uma experiência de forma mais positiva. Falar em público já teve algumas pesquisas, agora sinceramente não me recordo bem o nome mas foi uma universidade muito grande que fez uma pesquisa onde uma das maiores situações que inclusive relata-se autoextermínio é falar em público, é uma das dores bem fortes, né, que é o autoextermínio. Ô Jai, seja bem-vinda, compartilha aí a live. E ali, o processo de pânico, ele pode ser quebrado. Se a pessoa se conhece, ela vai conseguir, então, trabalhar esses estados emocionais
para quando tiver que apresentar em público, falar sobre um determinado assunto numa reunião, numa live como essa, em uma palestra, levar um produto, talvez você possa ser um vendedor, né? E ali você pode estar lidando com diversas situações. Situações, por exemplo, onde o interlocutor pode estar ali passando por situações difíceis e de repente ele te dá uma resposta que você não esperava. Você pode assustar de forma negativa e ali perder todo o time do que você estava fazendo. E olha, isso já aconteceu comigo, várias vezes isso já aconteceu comigo. Por exemplo, acadêmicos, né? Quando o acadêmico ele vai trabalhar o processo da linguagem, vem aqui a parte cognitiva, a parte comportamental, existe a possibilidade da pessoa entrar em pânico e ela travar no processo na hora de que for externalizar, né? Que for expor ali o seu conhecimento. Principalmente se tiver um histórico de avaliação. Nossa, olha o gatilho, olha o gatilho. Estou sendo avaliada. Então, se eu estou sendo avaliada, eu vou abrir aqui. Jai, você tá me ouvindo bem? Deixa eu só ativar os comentários. Oi, Jai, você me ouve bem? Se sim, coloca um aí, só para eu saber se você está me vendo e me ouvindo bem. A Jai também, ela é doutora, docente universitária. Ela sabe bem o que eu tô dizendo. Então, por exemplo, quando você coloca, a pessoa ela entra em um estado onde ela se sente avaliada, ali ela vai mexer com as estruturas emocionais, né? Por que PNL? Lucália, por que esse curso tem que ser presencial? Por que a PNL? Por que nós precisamos treinar a nossa mente? Justamente por conta de situações como essa. Existe a diferença, né, de pânico e existe a diferença de ansiedade. A pessoa ela pode ser ansiosa por deveras situações e o pânico, tem pessoas que têm muito pânico em falar em público. E falar em público é um desafio realmente, porque principalmente se a pessoa estiver sob um estado de pressão, se ela sentir que ela está insegura, perceba, onde vem a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela vem de uma experiência, né, de uma ciência que muitos chamam de programação, PNL. A comunicação efetiva, o orador mestre, ela vem trabalhando de dentro para fora. Por isso tem esse diferencial, né? Quando eu trabalho de dentro para fora, o que é esse de dentro para fora, Lucélia? É eu ter o controle evolutivo das minhas emoções, é eu conseguir gerir esses estados emocionais, é eu conseguir gerir, por exemplo, o fato de eu estar sendo avaliada, é estar sob pressão. É uma situação muito comum, onde as pessoas tendenciam a entrar em pânico. Consegue perceber essa diferença? Já passou por isso em algum momento? Olha, pensando nisso, eu gosto muito dessa historinha, como programadora, né, neurolinguística, inclusive aqui no IMS, na nossa instituição, nós realizamos e vai ter, acredito até no início do ano que vem, vai ter a formação do Advanced, né, em programação neurolinguística, inclusive o Laércio que está aqui, ele foi, né, nosso aluno, ele também é programador neurolinguístico, pode atender você. E eu quero te trazer dois nomes. Eu amo estudar. Você gosta? Pois é, isso me inspirou. Porque quando a gente trabalha na área acadêmica, na área de gestão, desenvolvendo pessoas, e tudo que tem a ver com emoção e comportamento, tem a ver comigo e tem a ver com você. Tem a ver justamente com o que você faz e com o que você é. Então, por exemplo, teve uma experiência muito bacana das alunas de pedagogia, né? Elas estavam na banca de TCC,
Foi uma experiência muito bacana, né? Porque na época eu já estava, foi bem na época que eu entrei ali para o IMS, Instituto Master Self, e nós passamos por várias experiências, né? Principalmente em um estado ali sob pressão. Passando por essa experiência, e foi justamente na semana em que nós estaríamos na banca de TCC. E eu já estava, na época eu estava em curso ainda, eu estava aprendendo, eu era aprendiz na nossa formação para hipnoterapeutas. Inclusive, finalizamos uma turma agora. Foi muito bacana essa formação que nós fizemos, né? E essa aluna estava em estado de pânico, ela não conseguia apresentar a tese dela. Então, ela realmente entrou num estado, uma crise, em que ela esqueceu, ela entrou no estado onde ela tremia, ela entrou num estado assim, ela começou a sentir dor no peito, ela começou a ter sudorese, ela começou a tremer, e ela estava com um salto alto muito grande. E ali ela entrou num estado de pânico e durou algum tempo. Pessoas próximas a ela começaram a criticar e começaram a rir. E falou, poxa fulana, por que você tá fazendo isso? Larga de bobeira. Quero dizer que o estado de pânico não é bobeira. O estado de pânico é um estado, ele pode ser controlado, né? A gente consegue, inclusive nos tratamentos, nos acompanhamentos terapêuticos, nós conseguimos ensinar na parte da auto-hipnose a pessoa ela ter o autocontrole para não entrar em um estado de pânico, né? E ela perde ali a sensação de controle. Controle do que está sendo dito, controle das ações, controle do ambiente. Então, ela vai ter aquela sensação de perca. Ela vai ter uma sensação de falta de ar, né? Então, se você vê alguém assim, a primeira coisa é você tirar a pessoa do ambiente, deixar ela mais tranquila, trabalhar a respiração com ela. E nós aqui, por exemplo, do IMS, Instituto Master Self, nas aulas, principalmente o William Magalhães, ele tem esse cuidado, né, muito grande na hora. Porque, por exemplo, as nossas aulas, elas são aulas com base na metodologia da neurociência. E olha que bacana, aqui a gente consegue acompanhar o processo do aluno. Então, por isso que tem vários testes, para que possa gerar ali novas experiências. Muitas vezes a gente fala assim, olha, num curso online, você recebe a técnica, você tem ali uma sensação que você aprendeu. Bom, eu vou trazer uma experiência. Por que tem que usar a PNL, né? A PNL, ela traz uma experiência muito valiosa. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Ela traz uma experiência muito valiosa que em vários estudos, né, se você conhece a PNL e a neurociência e a programação neurolinguística, você vai entender o que eu estou dizendo, que foram dois grandes profissionais, que foi o Richard Blender e o John Grinder. Olha só que interessante. Lá nos anos 70, para você ver que essa não é uma metodologia criada da nossa cabeça, né? Dali então, por exemplo, o Richard Blender, ele era estudioso da matemática. Olha só, professor, né? Dali então, eles eram muito curiosos, né? E eles queriam entender por que pessoas de diferentes níveis, tinham diferentes resultados. E o que essas pessoas com diferentes resultados como eles conseguiam alcançar esses resultados. Daí então, em um processo que eles utilizaram, que foi de observação. Então, por exemplo, eles pegavam um profissional, modelavam esse profissional e em seguida começaram a entender o porquê
tanto na parte de comportamento, na parte de decisões, de como essas pessoas tão bem-sucedidas, elas conseguiam resolver, talvez, problemas, inclusive. Talvez não. Como essas pessoas conseguiam resolver problemas e alcançar ali o resultado, o desejo tão, como eu posso dizer, tão buscado por todos nós, né? Quem não quer ter sucesso? Você quer ter sucesso? Contém. Então, esses dois, o Richard Blender e o John Grinder, eles iniciaram um processo de pesquisa, para você ver que o nosso trabalho ele é fundamentado, né? E daí então, após essa pesquisa, foi constituído onde hoje a ciência chamam de programação neurolinguística. Richard Blender, para você entender um pouquinho da história, ele era estudante, como eu disse, de matemática, informática, psicologia, né? E o John Grinder, ele era professor. E ele, além disso, além de ser professor, ele era assistente de linguística da Universidade da Califórnia. Feito isso, analisando situações dos alunos, de pessoas próximas a eles, né? Eles levantaram algumas hipóteses e ao identificar essas hipóteses, né, do que se faz de um grande terapeuta, que é uma das coisas que no processo terapêutico nós temos a anamnese, onde a gente faz um levantamento dessas informações, levantamento de informações. Porque nem sempre o que e como a pessoa nos procura é exatamente aquilo que ela vai precisar de cuidados, né? Geralmente a gente trata a causa, né? E passando por esse processo, por exemplo, nessa linha mais, como eu posso dizer, terapêutica, ele identificou que existia várias formas de pensar, linguisticamente falando, tá? Existia várias formas de pensar. E nessa questão, ao longo do tempo, ele foi sistematizando essa questão do pensar, do ensino sistemático e como fazer uma terapia. Daí então eles reuniram ali, né, todas essas informações, nessa parte cognitiva, reunindo informações, e ali começou a aplicar. Tanto é que a PNL hoje, ela está em todas as áreas, né, na nossa vida, e na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Muitos desses fatores, né, a gente trabalha, consegue identificar comportamentos e ações na mente consciente e na mente inconsciente. Sabia disso? Nesse processo, né, nesse meio termo, nós vamos identificando pontos dentro da jornada na imersão de um curso, onde nós conseguimos identificar os gatilhos. Por exemplo, por que ao falar em público eu tenho crise de pânico? Porque isso me causa ansiedade? Por exemplo, a ansiedade, ela pode durar horas ou até semanas, para você ter uma noção. Se aquilo, dependendo da experiência que a pessoa tiver, ou como foi aquela experiência, ela vai perdurar na sua mente e também nos seus estados emocionais e no seu comportamento por um bom tempo. Para você ter uma noção, nós tivemos uma cliente que ela teve situações bem agravadas por conta de uma situação que aconteceu na escola. Então, por exemplo, a pessoa já adulta, estava ali na faixa dos seus 47 anos, e ela não conseguia conduzir as reuniões de liderança. Não, 47 anos, olha o tanto tempo que ela trabalhou. E ali no processo terapêutico, ela conseguiu identificar que era a sensação que ela sentia, que ela não sabia o porquê, porque uma pessoa que tem uma expertise, sabe, conhece o conteúdo, sabe como funciona, ela sabe executar e sabe passar.
só por conta do ambiente ser outro, né? Por exemplo, ela tinha um processo gigantesco com palco. Então, nós colocamos ela no estado, né, terapêutico, e ali ela foi identificando que ela teve uma situação na infância, quando ela estava na 3ª série primária, onde foi pedido para ela falar alguma coisa na frente, e tiveram lá situações em que foi mexida emocionalmente, e aquilo ficou como um trauma. E esse trauma perdurou, caminhou com ela por todos esses anos. Esse trauma impediu essa profissional de experimentar o melhor da profissão dela. Quando ela veio e passou essa experiência conosco, ela então pôde sentir essa diferença, né? Qual que é a diferença, Lucélia? Ela entendeu que onde ela alimentava o pânico, onde ela sentia dor no peito, onde ela não conseguia gerir os estados emocionais, ela começou então a trabalhar isso com ela mesma. E hoje, se você parar e vê-la falando, expressando, palco, a hora que ela tinha uma outra situação que é pegar no microfone, né? A hora que eu pegava no microfone, a pessoa travava, não importava como que fosse, pegou no microfone, ela tinha uma situação onde ela não conseguia falar, dava um branco na mente. Por isso que no Comunicação Efetiva, o Orador Mestre trabalha muito, muito, muito essa análise. A gente consegue, então, ajudar as pessoas de dentro para fora. Porque, por exemplo, eu não consigo falar. Você vai falar isso agora, você vai expressar, você vai fazer uma live, você vai falar com pessoas que você não conhece, você vai abordar pessoas na rua, você vai vender o seu produto e o seu serviço. Então você começa a falar, cara, isso eu não consigo fazer. Aí você começa a se conhecer. Opa, peraí, identificamos que isso você não consegue fazer. Não consigo. Vamos te ajudar. Porque uma coisa é eu te entregar uma ferramenta, outra coisa é eu te ajudar a executar essa ferramenta. E essa é uma expertise maravilhosa do William Magalhães, né? Porque ele traz uma expertise, assim, que eu posso dizer para você, única. Eu venho de outras escolas de treinamento e, sinceramente, eu nunca vi um profissional que entrega, trabalha, ajuda a pessoa como um todo. Então, por exemplo, eu tenho dificuldades de falar, eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho dificuldade de trabalhar a minha postura, eu tenho dificuldade de falar assim, cara, eu sei falar sobre PNL, mas na hora que eu vou falar eu esqueço. Opa, vamos trabalhar isso, que é o processo de bloqueio. Perceba que existe essa diferença onde eu fico olhando, sabe? As pessoas, elas não conseguem enxergar isso, né? Quando você vai levar o conhecimento para alguém, uma técnica, a gente precisa parar e pensar o seguinte, olha, a técnica ela é a mesma para todas, mas perceba que quem vai receber é único. Então, como vai ser a minha experiência com essa ferramenta, com essa técnica, por mais simples ou por mais complicada que ela seja, entende? Então, o Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, ele vem justamente por isso que vem com a PNL. Existem vários pressupostos, inclusive eu vou passar alguns aqui para você, porque, por exemplo, o pânico. Caramba, eu tive pânico na hora que eu fui subir lá no palco, a hora que eu peguei no microfone, a hora que eu liguei a câmera, né? Isso já acontece. Olha que eu fui falar para 3 pessoas, 4 pessoas, 500 pessoas. Me deu um pânico que eu não consegui falar. Né? O intestino, ele pode parar de peristaltar ou ele pode soltar, dor de barriga, né? Existem várias situações, por exemplo, a falar em público ou levar o seu conhecimento para alguém, ele pode causar ansiedade. Essa ansiedade, ela pode ser antes, durante e depois. É o que perdura um pouquinho mais.
Então, por exemplo, se no curso Comunicação Efetiva Orador Mestre nós percebemos que você passa por essas, sente essas experiências, nós vamos te ajudar a controlar. Coisa que uma técnica aqui, ó, de uma apostila não tem. Como que eu vou te colocar numa experiência, né? Porque você vai ficar exposto a algumas experiências para você justamente testar todos os seus limites. E esses limites é para quê? Para que você se prepare, para que você se molde, para que você se estruture, para ser a melhor profissional que você pretende ser daqui para frente. Então, para pensar aqui comigo. Qual a diferença de uma crise de pânico com uma crise de ansiedade no momento de falar em público? Já conheceu alguém que teve essa situação? Eu conheci várias, né? Eu já tive pessoas que me relataram que perderam aí oportunidades de emprego por não conseguir liderar a sua equipe. Perdeu ali oportunidades de pessoas pós-doutorado, mestrado, e não conseguia levar o seu conteúdo. Por quê? Porque passava justamente por isso, ó. Ansiedade, pânico, crise. Vou relatar de novo aqui para você ter uma noção da diferença de um pouquinho do pânico com a ansiedade, tá? A ansiedade, por exemplo, ela traz muita fadiga, né? Ela traz fadiga, ela traz irritabilidade fácil. E nisso, olha a PNL aqui de novo, ó. O cérebro trabalha por imagem. A imagem ela é associativa e o meu cérebro ele não sabe diferenciar o real do imaginado. Eu quero te trazer a refletir nesse ponto. Lá no curso, nós te colocamos na experiência que você precisa experimentar. Então, essa experiência vai ser falar em público. Aí você para pensar, como já aconteceu nos cursos nossos, né? A maioria falou assim, caraca, eu tinha receio disso e não sabia. Né? Por quê? Porque você usa a sua expertise a seu favor. O que é a sua expertise? Você é terapeuta, você é professor, você é advogado, você é médico, você é nutricionista, né? Você é gestor. Então, temos vários, independente do seu perfil, você pode, eu não tô dizendo que você vai, mas você pode deparar com situações que sim, vai fazer você paralisar por algum momento. E isso depende de vários fatores, que é o que a gente ensina você a analisar no curso, né? Por isso que o treinamento Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, ele vem composto de quê? Teoria, modelagem, como Richard Blender fazia, né? Sabe como ele fazia? Eles modelaram uma terapeuta muito massa. Eu não vou contar tudo, porque quem estiver no curso vai saber da história. Eles iam na palestra dela, tipo, vou na palestra dela aqui, e já tinha marcado a palestra dela por volta. Por exemplo, a palestra era 6 horas, e eles iam apresentar para um grupo às 9. Eles iam lá, modelava. O que é modelava? Ele pegava, aprendia, e no horário das 9, eles repetiam todo o processo. Então, eles observavam a parte cognitiva, a parte comportamental, a linguística, né? A forma em que as pessoas aprendiam. Né? No processo terapêutico também, na programação neurolinguística, tem um pressuposto que a gente trabalha muito, onde o mapa não é o território, né? Então, por exemplo, você começa a identificar, não deixando vir para o seu emocional vários fatores. Como assim? Nossa, eu estou numa palestra, eu estou ministrando uma palestra, de repente tem um grupo de pessoas conversando aqui, não tá te dando atenção. De repente tem um grupo gritando lá. De repente tem um pessoal, e você tem um tempo, vamos supor, você tem 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos para levar o seu conteúdo e você se sentir bem com aquilo. Porque é bacana quando a gente tá lá na palestra e você, no mínimo, espera que as pessoas estejam ali te dando a atenção. Se não está, perceba, existem vários tipos de modelo, né? Existe um ambiente, o objetivo proposto, o que você escolheu
para fazer como que você trabalhou, fez a quebra de padrão, para que essas pessoas pudessem te dar ali a atenção devida, né? Tudo isso a gente trabalha também, ensina na hora de estar desenvolvendo esse conteúdo programático. Lá nós trabalhamos hipnose ericksoniana, né? A forma de contar histórias, no momento ali de você aprender a concentrar o carinho, entrar ali em rapport com a sua audiência, de maneira que você crie, você tenha admiradores, né? Porque assim, ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém é obrigado a te conhecer. Você está ali, você está dando um presente para alguém, assim como eu estou te dando aqui agora. Daí, então, você começa a trabalhar a gestão das emoções. Não importa quantas pessoas estiverem te ouvindo, se você se propôs a falar, existe um estado emocional que você pode direcionar, entende? Para você trabalhar a empatia, gerar rapport, gerar uma comunicação fluida, de maneira que as pessoas comecem a gostar de você. Então, se você não fala, existe hoje eu até postei aqui nos meus status. Deixa eu ver aqui como foi que eu coloquei, que eu já não me lembro muito bem. Deixa eu olhar aqui. Que foi a questão do network, né? Eu até coloquei aqui. Deixa eu ver se eu acho pra você ver. Quero falar sobre isso porque network é uma situação importante. Se você não me segue, me adicione aí no WhatsApp 629-9689-7050. Você vai ter muito conteúdo que eu posto só lá, tá? Você vai gostar. Que é a questão do network, é não esperar você ou o seu negócio entrar no processo de crise para você entrar, você gerir network, você está próximo às pessoas, né? Depois eu vou colocar aqui no feed do meu Instagram, porque eu acredito que pode vir a contribuir com você também. Então, por exemplo, na PNL, a importância da PNL na oratória é justamente para preparar você para esses gargalos e situações inesperadas, inusitadas. E lá você vai treinar tudo isso de uma forma consciente e também de uma forma inconsciente. Então, você vai fazer, trabalhando ali a neurolinguística, de maneira que você pode trabalhar, por exemplo, vou trazer aqui uns pressupostos para você, tá? O significado da sua comunicação é a resposta que você recebe. Vou repetir. Olha, isso aí eu já sofri demais com isso. E caramba, o dia que eu aprendi isso, meu Deus, foi um divisor de águas na minha vida. E eu vou te falar o motivo. Vou repetir, inclusive, essa frase, tá? O significado da sua comunicação, ou seja, da minha, né? O resultado da minha comunicação é a resposta que você recebe. Nem sempre, agora eu vou complementar, nem sempre que o que sai da minha boca é o que você vai entender. Então, quando eu comecei a entender isso, porque eu sofria demais, por quê? Todo comportamento, toda fala, existe uma intenção positiva, tá? Todo comportamento e toda fala existe uma intenção positiva. Então, por exemplo, eu tô numa crise de pânico, eu tô numa crise de ansiedade, eu vou falar com pessoas, eu já sei que eu tenho uma tendência a ser ansiosa. Por exemplo, olha só o gatilho, hein? Se você já aprender isso aqui, vai ficar foda demais. O significado, presta atenção, hein? O significado da sua comunicação é a resposta que você recebe. Por várias vezes eu recebi feedbacks negativos, ou seja, que não era aquilo que eu esperava, porque a gente cria um modelo. Lembra que o cérebro trabalha por imagem? A memória ela é associativa. E ali, então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou gerar uma expectativa. Eu gero inconscientemente uma expectativa. Por exemplo, eu tô aqui hoje e gerei uma expectativa inconsciente assim, cara, eu preciso levar, né? Eu tô vendo pessoas passando por situações e que essas pessoas não estão entendendo como o Instituto Master Self e o William Magalhães pode contribuir com você. Então,
eu paro pra pensar, caramba, a gente tem, mas será que essas pessoas estão compreendendo verdadeiramente o que precisa ser compreendido? Aí é onde tem o significado da sua comunicação, é a resposta que se obtém. Por deveras vezes, as pessoas elas vão entender, ela vai ter a receber a informação, mas elas vão entender não com base no meu entendimento, mas sim na experiência que você teve sobre esse assunto. Olha que doido. E o dia que eu entendi isso, pra mim, Lucélia, foi maravilhoso, porque eu tinha uma certa ansiedade quando eu estava em sala de aula, quando eu estava na empresa, quando eu estava lidando com pessoas, e que eu falava uma coisa e gerava outro tipo de entendimento. E ali, não sei se você já passou por isso, porque eu já. Ah, mas não era isso que eu queria dizer. Você entendeu errado. Entendeu? Houve um entendimento. E lembre-se, o entendimento é com base na experiência do interlocutor. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo. O que você vai entender, aí já é outra história. Então, quando você está falando, você está fazendo uma palestra, dando um treinamento, transmitindo uma aula, um conteúdo, um conhecimento, é importante você certificar com as pessoas que estão ouvindo se houve um entendimento, entende? Eu sempre procuro, aí ó, inconscientemente o que eu falei, ó, entende? Eu quero que você entenda o meu raciocínio, mas o raciocínio aqui é de quem? É meu. É da Lucélia. As experiências da Lucélia. E ali, quando eu levo um tema, por exemplo, ansiedade, pânico, eu vou estar, as pessoas vão estar lidando com as experiências delas. Então, por exemplo, se a pessoa está numa crise de pânico, eu falo que ela está dando bobeira, eu tendencio a aumentar a crise de pânico dela, ou eu acabo com ela de vez, dependendo do estado ou com o meu nível de relacionamento com essa pessoa. Então, quando eu trago isso e a gente aprende a como lidar com essa situação, né? O significado da sua comunicação é a resposta que você recebe. A resposta que as pessoas me dão é justamente o entendimento que elas deram. Quando gera empatia, a pessoa ela não ou quando ela tá ali rodando um padrão totalmente diferente do meu, existe a possibilidade de não haver entendimento. Principalmente nessa época tecnológica, né? Porque eu estou aqui falando com você, de repente posso estar aqui mexendo no meu celular, de repente já tem vários ruídos, tem pessoas próximas querendo te chamar a atenção, e você não foca 100% no que eu tô dizendo. Sabe por quê? Vou te trazer outra questão da programação neurolinguística, hein? O seu cérebro, ele não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos um mecanismo chamado SARA, que é o Sistema Reticular Ascendente. Ele é o responsável pelo foco, né? Quando você vier fazer a programação neurolinguística, você vai entender isso. Veio a parte da teoria. Se eu percebo que a minha audiência não está focada 100% no que eu estou dizendo, no que eu estou verbalizando ou na mensagem que eu preciso passar, isso acontece muito, por exemplo, te dar outro exemplo, se você vai trabalhar nessa área de palestra corporativa. Geralmente a pessoa de empresa, quando nos contrata, inclusive o William esteve, né, recentemente em uma palestra numa empresa multinacional e lá já tinha um foco. Qual que é o foco? Trabalhar a liderança para que elas se tornem mais colaborativas. Opa, então já tive um gatilho. A palestra ela tem que ser voltada para isso. Toda a linguagem, todas as técnicas, todas as, por exemplo, dinâmicas utilizadas na empresa, ela tem que ter um norte. Se é educacional, da mesma forma. Se é para um entretenimento, hoje é outra forma. Perceba que hoje, para chamar atenção aqui nas redes sociais, as pessoas buscam entretenimento, gostam disso. O nosso cérebro límbico, ele adora entretenimento. Ele não gosta de demandar energia, gastar energia, pensar ali.
Então, por exemplo, quando as pessoas trazem música, você percebe que a gente trabalha os sistemas representacionais, que são a visão, a visão, né? A audição, a sinestesia, o cheiro. Às vezes eu posso falar para você de um perfume que você gosta muito e aqui no computador, no celular, você não sente cheiro. Mas se você tiver tido a experiência com esse perfume, por exemplo, o que vai acontecer? Existe a possibilidade de você sentir o cheiro, né? Se eu falar de uma comida, existe a possibilidade de minha boca salivar e eu sentir a vontade, ou sentir o gosto da comida, ou vontade de comer essa comida, né? Igual eu, carne assada, só falar assim, já me dá vontade de comer carne assada. Então, por exemplo, existem gatilhos que se você não tem a possibilidade de conhecer a sua audiência antes, porque o que é recomendado? Você vai fazer uma palestra, você vai dar um workshop, você vai visitar alguém. Antes de você iniciar esse processo, é importante você conhecer um ambiente, se é um auditório, se é uma sala de aula, se é um ambiente pequeno, médio ou grande, quais os recursos visuais você vai ter. Em uma palestra, é importante você sempre ter todos os recursos possíveis. Música, visual, papel, né? De maneira com que você possa quebrar alguns padrões, porque você vai ter audiência que vai ter diversas formas de aprender. Pode acontecer, presta atenção, isso aqui já aconteceu comigo, tá? Lembra que o significado da comunicação é a resposta que você recebe? Pois é. Eu uma vez estava numa empresa aqui na cidade de Anápolis, no DAIA, na CIERG, e eu fui falar com um grupo de pessoas. Eu tive uma oportunidade, teve um dia que eu fiquei lá o dia inteiro, eu tinha 15 minutos para falar com um grupo de pessoas. E assim, eu tive a oportunidade de passar por todos os setores, e ali eu tinha 15 minutos com cada turma, ou seja, existia a rotatividade ali. E foi uma experiência única para mim, foi maravilhosa, porque eu pude testar todos os níveis representacionais de como prender a atenção ali do cliente, né? No caso ali do telespectador, porque eles não estavam lá por livre e espontânea vontade, estavam lá por pressão, elas tinham que estar lá naquele momento. E nem sempre ali você consegue prender a atenção das pessoas, né? Ainda mais num processo corporativo, onde você está numa empresa, onde as pessoas não estão nem afim de estar ali te ouvindo. Diferente de quando você vai em um show, é diferente quando você vai em teatro, é diferente quando você vai, né, talvez em cinema, nem tanto, porque você está assistindo, mas, por exemplo, onde tem ali pessoas, interlocutores, num show ao vivo, né, onde você pode interagir com as pessoas e fazer toda uma dinâmica engraçada. Tudo que você trabalha com música, né, chama, prende e ancora mais. Às vezes ancora mais do que uma imagem. Palestra não fixa por muito tempo. O que vai fixar nas pessoas é a experiência dessa palestra. Então, já fica aí outro gatilho. Se você vai falar por 15 minutos, mas você gerou uma experiência positiva, aquilo vai ficar. E ali você não cai no esquecimento. Algumas empresas não curtem contratar palestras justamente por isso. Porque quando a pessoa sai ali do auditório, da sala, elas não levam para a vida, elas não colocam em prática. Ficam ali somente por aquele momento, né? Então, ali você percebe, cara, você pode ter essa sensação, nossa, será que o que eu falei não gerou, né, engajamento, não gerou interesse, não gerou uma motivação para que a pessoa entre em ação? Geralmente tem pessoas que ela tá ali te ouvindo, ela tá ali na sala com você, mas tá de cabeça baixa o tempo inteiro. Perceba, essas pessoas elas podem ser auditivas. Observe se ela está de cabeça baixa e com a cabeça um pouquinho tendenciada, mais elevada o ouvido. São pessoas mais auditivas. Então, sim, elas estão atentas à sua fala. Elas só não estão te olhando. Essas pessoas tendenciam a te dar um feedback maravilhoso no final da palestra. Inclusive, nessa última empresa que nós fomos, né, onde o William ele foi o palestrante master,
e ele levou algumas temáticas da empresa. Eu observava ali no fundo pessoas ali de cabeça baixa e ali, mas quando houve o momento da pessoa falar, foram as que mais participaram. Geralmente são pessoas mais auditivas, ou seja, como tinha recursos visuais e auditivos também, mas a tendência da pessoa é o quê? É ouvir, abaixar a cabeça, tendenciar a virar o ouvidinho, né? Bom, outro pressuposto que eu quero deixar aqui para você é porque nós sempre estamos nos comunicando. E a comunicação não verbal transporta cerca de 70 a 90% da mensagem. Ou seja, nem tudo só o que sai da minha boca é o que você está entendendo. Às vezes a minha postura, é como eu estou sentada, é como eu estou me movimentando. Se eu estou em pé, se eu estou gesticulando muito com as mãos, geralmente eu gosto de mexer muito com as mãos, né? Mas gera ali um conhecimento muito grande, né? Porque as pessoas, dependendo da audiência, as pessoas gostam de se movimentar. Se for um palco, sair do meio, vir para um canto, vir para o outro canto, né? Aqui no caso, na live não dá para fazer muita coisa, a não ser que seja, né, uma live transmitida via streaming. Nós podemos fazer isso através da plataforma do Zoom. De outros streams também, onde você pode ter um cenário, você pode, né, tá ali fazendo vários movimentos para aprender e chamar a atenção da sua audiência, né? Uma outra coisa muito bacana que a PNL traz é que eu gosto muito dessa, sinceramente, eu amo. Qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Então, peraí. Se eu tenho uma expertise e eu não sei fazer palestra, eu nunca fiz, eu quero começar a palestrar, eu quero levar o meu conhecimento, eu quero nortear isso para outras pessoas, eu posso aprender? Pode. Geralmente, as pessoas se travam nesses dois pontos, tá? Que é a questão do pânico e a questão da ansiedade. Então, por exemplo, se você sente fadiga, irritabilidade, preocupação, estresse antecipado antes da palestra, perda de concentração, lapsos de memória, eu estudei isso aqui, mas eu não lembro, tensão muscular, tem pessoas que vai parar em hospital, moçada, por conta de gerar uma expectativa, só que essa expectativa gerada inconscientemente aqui de dentro para fora se torna negativa. Por quê? Porque eu crio uma expectativa, eu não confio nessa expectativa, daí então eu gero uma expectativa negativa para as pessoas, né? Daí então pode vir náuseas, calafrios, tonteira, taquicardíaca, né? Falta de ar e sudorese. Então esses também são sintomas que pode durar dias e até semanas. É muito importante você parar para pensar, poxa, será que eu tô sentindo isso porque eu tô doente? Não, às vezes é só um estado. O que engatilhou isso? Por isso no curso na Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, ele vem com a programação, com a PNL, justamente, primeiro, para você passar pelas experiências, identificar gatilhos que te causam qualquer um desses sintomas que eu te passei aqui. E se você sentir, como que você vai poder fazer para sair dele? É essa a diferença. Porque não é só palestrar, você fazer um slide bonito para chamar atenção, estar muito bem bonito, perfumado, com um salto alto ou com um blazer na beca, se você não está internamente bem, né? Se você tá lá de bermuda e blusa, camiseta, chinelo, descalço, e você tá sentindo-se bem fazendo o que você tá fazendo, tá ótimo. Agora, se eu estou lá numa palestra, em um ambiente, uma sala de aula, e eu estou com medo, com ansiedade, preocupação antecipada por algo que eu ainda não apresentei, eu tendencio a ter essa questão da falta de memória, por exemplo, que é o esquecer do que você ia dizer, né? Então, pessoas, elas podem reagir dessa forma.
Outro pressuposto da PNL que eu gosto muito, tá? É que as pessoas elas reagem ao seu próprio mapa da realidade, não a realidade. O mapa não é o território. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente traz uma experiência, a experiência que eu estou trazendo, por exemplo, do comunicação efetiva orador mestre, é a minha. Se você tiver tido experiência, por exemplo, com plateia, com audiência ou com cursos, vão ser as experiências que você teve em algum momento, que vai fazer com que, igual a história da menina, da moça lá de 47 anos, que era líder de setor, que passou por uma experiência com um professor na época de constrangimento, criou um trauma, ela nem sabia disso, mas depois ela descobriu e ressignificou. Só que olha quantos anos ela passou carregando essa dor, né? E todas as vezes que ela ia gerir uma palestra, ia ministrar uma reunião com a equipe de liderança, ou ia apresentar, ela trabalhava numa empresa multinacional. Imagina, ela entrava em pânico, que ela saía da reunião, ela tinha vezes que ela ia parar no hospital. Então, perceba, moçada, não é exatamente você, mas se você consegue controlar, o que você controla? Eu posso controlar as minhas emoções. Nossa, eu tô com taquicardia. Peraí, vamos trabalhar a respiração. Bebe água, muda o ambiente, tira o foco. Por quê? O cérebro não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu consigo desvencilhar o meu foco de uma coisa, eu vou focar em outra. Então, fica mais fácil de eu voltar no meu processo de equilíbrio e raciocinar para que eu possa ter um resultado melhor. Olha só que interessante. Outro pressuposto, tá? A chave para influenciar pessoas é entrar no modelo de mundo. Então, por exemplo, eu tive uns feedbacks muito bacanas ontem, que eu fiz um Reel. Se você não viu, vai lá depois nos meus Reels e assiste. Eu achei aqui um efeito muito legal da pantera cor-de-rosa. E ali eu fui brincar, né? Eu gravei, fiz uma chamada do comunicação efetiva, só que com a carinha da pantera cor-de-rosa. Já passei dos 40, então, por exemplo, Pantera Cor-de-Rosa foi meu desenho da infância. Embora não era ali muita coisa, mas era divertido, eu gostava de assistir. E ali, quando eu vi, eu me identifiquei, né? Ou seja, eu fiz uma associação com alguma coisa que eu me identifiquei. E eu tive pessoas que se identificaram também. E falam, nossa, que legal, tem um efeito da Pantera, eu gostei, vou fazer também. Ou seja, gera um efeito manada, né? Uma coisa que alguém gosta, eu tendencio... Vou repetir isso aqui, que eu nem terminei, mas vou repetir. Quando eu gosto de uma coisa e as outras pessoas gostam também, se tem assimilidade, o que vai acontecer? Eu tendencio com que as pessoas que gostam de estar em um bando... O que é um bando? É estranho a gente falar isso, né? Mas nós gostamos de estar pertencido a bandos. Nós gostamos de pessoas que gostam, nós tendenciamos a gostar de pessoas que gostam das mesmas coisas ou semelhantes às coisas que nós gostamos. Então, quando eu não gosto de alguma coisa, eu tendencio a me afastar, mas quando eu gosto, eu tendencio a me aproximar. É por isso que tem pessoas que time de futebol, partido político, novela, time. Você vê, aqui em Anápolis tem um grupo muito legal que eu curto pra caramba, não faço parte dele ainda, mas é o de ciclismo, né? Então tem um pessoal que tem ali a saída de Brasília para Goiânia. Eles se reúnem lá, que é o CMTT, e vai para vários lugares. No pedal, né? Então tem um clube do pedal. E ali, por exemplo, tem clube disso, tem clube daquilo. Tô trazendo aqui um exemplo, tá? Mas assim, eu sei que você vai ter algo que você se identifica. Pessoas que gostam de livros, pessoas que não gostam de livros, pessoas que gostam de filmes antigos, filmes de heróis.
enfim, filme de luta, filme de guerra, filme de romance, filme de comédia, ou seja, vai ter o público específico para isso. Quando você vai trabalhar a programação neurolinguística, quando você vai fazer um estudo do público em potencial que você vai atender, é importante você trazer a similaridade, né? Você trazer um assunto que possa vir a entrar no modelo de mundo dessa pessoa. Por exemplo, quando você vai numa empresa, é interessante a gente fazer um briefing com o gestor, identificar problemas, identificar situações que você pode entrar no contexto para que as pessoas possam se sentir à vontade com você. É muito bom isso. Bom, outro e o último, que não é o último não, o último daqui da live, tá? Porque tem muito outro pressuposto que eu quero trazer aqui para você, que sinceramente para mim foi um divisor de águas também, tá? O elemento mais flexível de um sistema controla o sistema. O elemento mais flexível do sistema controla o sistema. Então, se eu identifiquei um modelo de mundo do meu interlocutor, da empresa, da minha plateia, se eu sou flexível, eu vou tendenciar a entrar num contexto de rapport, né, de empatia, e ali eu vou conseguir trazer essa pessoa a entender melhor a minha mensagem. Então, por exemplo, dependendo da linguagem que eu vou falar, como eu vou falar, se eu vou brincar, se eu vou usar música, se eu vou usar dinâmica. Então, a importância de trabalhar a PNL, volto a dizer, não é só fazer um slide e levar um conteúdo. É você saber como lidar com essa audiência. E você se sentir bem com isso. E você se divertir. É aí que tá. Porque se você se diverte no que você vai fazer, você vai levar isso, né, para as outras pessoas. E aí, até aqui, o que você achou? Porque o comunicação efetiva, o orador mestre, ele precisa trabalhar bastante o comportamento e identificar a intenção positiva, né? Se eu focar no que é negativo, eu não vou ter uma brilhante apresentação. Então, se eu estiver indo falar com uma audiência, com um público, e eu não focar ali no comportamento positivo, tanto minha como palestrante, como da minha audiência, eu tendencio a não entregar a minha melhor performance, tá? As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas. É uma situação assim, você vai levar um tema. Conscientemente, nós sempre estamos escolhendo e nem sempre escolhemos aquilo que o cérebro queira demandar energia. Volto a dizer, o mapa não é o território, nem sempre o que sai da minha boca é o que você vai entender. Então, na PNL, por isso, né, que a gente trabalha toda uma fundamentação antes, não é só uma ferramenta de técnicas de oratória, porque isso você tem online, até gratuito aqui na internet. Velho, se você entrar aqui, você vai ver técnicas de oratória. Você vai ver no canal do YouTube várias técnicas de oratória. Várias mesmo. Como trabalhar aqui, as pregas vocais, como trabalhar a aquecer, né, a sua garganta para que você possa falar as vogais de uma forma mais clara, né? Isso eu tive que aprender, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Então, quando você treina o seu cérebro para isso, você consegue identificar em fração de milésimos de segundo situações e você consegue sair dela. Ou entrar nela. Perceba, eu consigo sair dela ou entrar nela.
Então, eu quero trazer para você que as pessoas são 100% responsáveis pelos seus pensamentos e comportamentos. E, portanto, os seus resultados. Por isso que causa um efeito. É importante a gente entender que se você conhece alguém e você acha esse alguém interessante, é importante modelar. O que é modelar? Quem hoje você acredita que fala muito bem? Existe um palestrante, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, acho massa. Na época que eu comecei a entrar para gestão, eu assisti várias palestras, não sei se você se lembra do Daniel Godry. Nossa, adorava assistir as palestras do Daniel Godry, que era um dos caras assim top de linhas da época. Tem vários outros aqui. Se a gente for parar pra pensar hoje, tem vários, né? Mas acho interessante. Mas eu acho. O que você acredita ser interessante para você? Quem é você como palestrante, a pessoa que você admira e que você quer modelar? O que é modelar? É copiar as pessoas? Não, esquece essa mania de mas é porque eu não faço palestra, eu não faço vídeo, porque fulano faz isso e eu não consigo fazer igual fulano. Esquece fulano. Seja você. Uma das coisas que quando eu comecei a fazer aqui, né, eu aprendi também muito no Orador Mestre, que eu participei, foi isso. É você usar o que você tem a seu favor. 100% você acredita que todo mundo vai ser? Me conta aí. Você acredita que você pode ser 100%? Né? Se você fizer 1% do seu 100%, já é maravilhoso. Se você controla nessa questão do pânico, se você controla, né, esse processo de ansiedade, você já fez o seu 100%. Porque aí é só você levar a sua expertise para as pessoas que vai estar ali te vendo, te ouvindo, te percebendo. E quem não é visto, não é lembrado. Entende? Então, assim, essa questão aí, ó, uma das coisas que alguns clientes nos procuram é justamente isso, ó, preocupação e estresse. Minha palestra vai ser tal dia, e de repente eu tô preocupada, eu não consigo fazer, aí de repente você não consegue fazer mais nada. Você não consegue criar um conteúdo de qualidade, porque você tá, seu foco tá onde? Tá no conteúdo ou tá no estresse e na ansiedade da palestra? Responde aí. Responde aí. Pois é. Se isso vale para qualquer coisa, tá? Não é só para palestra, não. Onde a minha atenção está é onde eu vou focar. Se eu tiver... Isso é uma experiência minha também, tá? Por exemplo, quando eu não tenho domínio de uma coisa, me preocupa. Eu chego a entrar no processo de ansiedade também. Hoje pra mim é mais fácil, porque quando eu percebo que eu já entrei, porque assim, vou falar a verdade pra você, eu acho que não existe quem nunca entrou no processo de ansiedade. Mas, se o meu foco tá na ansiedade, o que eu preciso fazer? Vamos ver se você me entendeu, se você assistiu até aqui. Se eu estou no processo de ansiedade, eu preciso desvencilhar o meu pensamento de que onde está na ansiedade para algo que seja positivo e que contribua com o meu processo. Tá, Lucélia, você vai ter uma palestra, no caso eu também faço palestras para professores, para as mulheres, eu tenho o meu programa, né, não sei se você conhece, que é o MPC, Mulher Poderosa Confiante na Vida e nos Negócios, inclusive o MPC foi uma experiência muito massa para mim. Eu não tinha aqui uma experiência muito grande de falar com câmera, com vídeo assim, sabe? E ali teve um dia, assim que eu ia lançar o MPC pela primeira vez, o MPC já vai fazer 3 anos, e eu fui lançar a primeira vez o MPC. Eu fiquei o dia inteiro gravando um vídeo pra chamada e ficou péssimo.
ficou horrível. E eu, ansiedade, ó, a ansiedade. Eu entrei no estado, só que antes eu não consegui desvencilhar. Eu estava em um ambiente, eu estava perto de pessoas que causaram esse processo de ansiedade e eu acabei não controlando. E aí, quanto mais as pessoas riam, quanto mais as pessoas me criticavam, quanto mais as pessoas falavam, mas Célia, você consegue fazer isso, você faz aquilo, você faz assado. Mas eu já estava num estado onde a minha mente estava cansada. Daí foi muito bacana passar por essa experiência, porque hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Hoje eu trago isso como um presente pra mim. Mas no dia não foi. Eu moro em Anápolis e esse dia da gravação eu estava em Goiânia. Eu vim embora chorando, de lá aqui. E eu tava assim, porque eu queria ter feito o vídeo, né? Eu preparei muita coisa. E de repente ali, ó, eu esqueci o que eu ia falar. E o povo começava a rir. As pessoas que estavam ali, né, envolvidas na hora. E ali eu fui ouvindo conversas próximas. Cara, todo mundo passa por isso em algum momento, né? Só que eu não soube desvencilhar aquilo. E ali foi pro meu emocional. Olha que, mas essa experiência foi maravilhosa, que inclusive eu trago isso como experiência pro MPC, né? Que é uma das técnicas lá. E no Orador Mestre também, porque nós vamos lidar com isso. E o meu vídeo ficou péssimo, ficou terrível, mas eu não tirei de lá. Ele serve pra mim hoje como uma experiência. Tá lá no meu canal do YouTube. E é maravilhoso, né? Às vezes eu volto lá e eu não olhava, não gostava de me ver, eu não gostava de me ouvir. Hoje não. Hoje eu finalizo aqui, eu já vou ouvir de novo. E eu me apaixonei pela forma, pela técnica que eu criei. Então, quando o orador mestre, quando ele começa a se apaixonar pelo tema, pelo conteúdo, pelo que ele vai passar, se ele vê, como eu posso dizer, se ele traz esse carinho, né, num contexto, fica muito mais fácil você passar a sua mensagem. Daí, então, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a lidar com isso. Porque eu fui aprendendo a modelar isso. Eu fui modelando de pessoas que eu admiro, né? E eu fui criando. Porque assim, gente, você nunca vai conseguir copiar ninguém. As pessoas são únicas. E, cara, não existe. Você pode copiar aqui, ó, várias pessoas, mas acaba que cada uma vai ter a sua essência. E a sua essência, ela é única. Então, se você for trabalhar a comunicação efetiva, o orador mestre, o nosso foco vai ser o quê? É fazer você conhecer a si mesma para valorizar a sua essência. Olha que loucura. E o dia que eu aprendi isso também, cara, foi uma libertação. Eu nunca mais, de uma certa forma, até hoje, eu posso assim dizer, eu tive ansiedade em um processo assim. Olha que massa. E eu fico feliz, porque assim, eu entro e saio de qualquer lugar. Se precisar falar, falo. Se precisar treinar, treino. Se precisar de atender, atendo. Então, se precisar vender, vendo. Então, assim, cada um com as suas experiências. O mais importante é que se você for trabalhar a parte da oratória, é você se conhecer. Olha só. Se conheça. Antes eu não me conhecia. Então, por exemplo, quando eu percebi que eu ia entrar nesse pico, né, de ansiedade, de irritabilidade, eu acabava perdendo a concentração. Daí, então, eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar, eu percebia que abalava, né, a minha saúde emocional. E na programação neurolinguística, você consegue desenvolver isso, né? Você consegue trabalhar a sua saúde emocional ao ponto de você levar o seu conteúdo tranquilamente. Então, por exemplo, o que eu trouxe aqui no início do vídeo, né? A diferença da crise, lembrando que a crise de pânico na oratória,
você pode levar de 10 a 20 minutos. Então, se você conseguir quebrar o padrão da pessoa, né? Não alimente o pânico, não fala, fica calma. Quanto mais você falar assim, fica calma, fulana, mais nervosa ela vai ficar. Então, você fala assim, cara, você é incrível. Alimente o que é positivo. Fortaleça o que é positivo. Ficou a dica aí? Você conseguiu entender? Então perceba que cada um vai ser responsável e principalmente responsável pelos processos de percepção, tá? Você precisa ter os seus filtros neurológicos, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui na comunicação efetiva orador-mestre. Filtros sociais, filtros individuais. Vamos trabalhar metamodelo de linguagem. Ó, vamos trabalhar generalização, limites no modelo de mundo. Porque, ó, todo momento, se você for me contar uma história da sua infância, lembra que a sua memória, ela não é estática. Ela vai estar em movimento. Então, quando você lembrar de alguma coisa que aconteceu lá, quando eu era criança, gente, você vai trazer as suas experiências, você vai contar, mas com base na sua experiência atual, não na experiência que você passou. Você vai começar a identificar ali, ó, generalização, omissão, distorção. Uma das coisas que eu também sinto um pouco de dificuldade, sentia inclusive, era a ergonomia cognitiva, né? A gente trabalha bastante. A questão do rapport eu já falei, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar. Aqui a gente vai dar várias dicas de como você entrar e obter rapport. Nossa, entrar e obter rapport, gente, é um desafio. Porque se você tá num grupo grande com pessoas presenciais, ou seja, online, você tem que levar a sua mensagem, que é o que as pessoas chamam de empatia. Nossa, mas gostei de ouvir fulana. Nossa, ciclana é agradável. Nossa, eu aprendi muito. Aquele assunto eu já sabia, mas a forma que ela falou me gerou interesse. Eu já tinha visto aquele produto, mas como a fulana falou pra mim, eu quis comprar. Ou eu quero, então, fazer parte desse grupo. Funciona assim, o rapport é pra isso, né? É pra você conseguir trazer a pessoa pra você. Pra entrar em rapport, pra você conseguir deixar a sua mensagem, é importante você... Nós ensinamos aqui na comunicação efetiva orador-mestre a calibração. Caramba! O que é a calibração, né? Calibrar significa perceber os diferentes estados de espírito das pessoas e usar isso a favor delas. Olha que legal. Nós trabalhamos, uma das coisas que vai trabalhar é o processo da programação neurolinguística, que é as âncoras. E uma das coisas que não pode faltar, que são os níveis neurológicos, porque nem sempre as pessoas vão estar no mesmo estado que você, né? Então, a primeira coisa, a gente trabalha o nível de ambiente, de comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Então, por exemplo, fulana... vou contar uma história que aconteceu comigo. Foi uma vez... Eu tava com o MPC, Mulher Poderosa e Confiante, que é um programa que eu tenho só pra mulheres. Eita, coisa boa aí. Já tá disponível na Eduz, tá? Quem quiser adquirir. Mas eu fui ter uma experiência aqui em Anápolis com um grupo, eram umas 90 mulheres. Uma igreja. Aí, olha só, era para fazer um workshop com o tema inteligência emocional. Nesse workshop, a gente ia trabalhar realmente a gestão dos estados emocionais dessas mulheres. Tinha mulheres que estavam passando por situações assim muito difíceis, né? E ali, uma das participantes que já me conhece por muito tempo, teve a oportunidade de conhecer o treinamento. Lucélia, eu tenho um grupo assim e eu quero levar. Você topa? Topo. De graça ainda, né? Sim, gratuito, porque a igreja não pode pagar. Tudo certo, vamos lá. Aí, onde entrou essa questão aí da espiritualidade, né? Porque, por exemplo,
Eu, Lucélia, eu tenho a minha religião. Onde que a espiritualidade entra aqui? Olha, isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho a minha religião. Eu professo a minha fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu tenho a minha fé. Eu amo a minha fé. Mas no momento em que eu estou palestrando, estou num ambiente, estou num workshop, quando se trata de espiritualidade, nós temos que trabalhar com a fé de quem? Minha ou do interlocutor? Do interlocutor. Por isso que a gente tem que entrar no modelo de mundo da pessoa. Aí o que aconteceu? Em algum momento, das pessoas responsáveis lá da igreja perguntou qual que era a fé que eu professava. E ali ele, como não era a mesma, que essa é uma questão íntima minha, eles não quiseram que eu permanecesse no evento, né? Pelo fato de eu não ser da mesma religião. Lembrando que no processo de ambiente, quando você está falando em uma palestra, em um workshop, é importante a gente focar nisso, tá? Por quê? Porque você pode falar, assim, principalmente da sua fé, da sua crença, da sua ideologia, você pode falar, né, talvez ali do processo político, se esse for um dos temas já em acordo com quem te contratou aí na palestra. É importante sempre elevar a fé das pessoas envolvidas. Por exemplo, eu não sei qual é a sua fé, mas a fé é importante para você? Não, minha fé é muito importante. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito. Então, nesse momento, você faz com que a pessoa entre em um estado onde ele possa fortalecer a fé dele, não a sua. É muito importante. Já vi clientes reclamando, fulano foi fazer palestra na minha empresa e de repente começou a querer converter todo mundo. Gente, isso não é ético. Sim, se a pessoa identificou com você e se ela te chamou no canto, você vai onde? Eu quero ir também. Então, ótimo, aí outra história. Mas em um momento onde você é neutro, você tem que entrar no modelo de mundo das pessoas. Por isso que você aprende aqui no Comunicação Efetiva, o orador mestre, trabalhar com os níveis neurológicos de aprendizagem e mudança. Olha que top, hein? Isso porque eu nem cheguei na metade da apostila aqui para você. Né? Níveis de espiritualidade, identidade, crença, capacidade, comportamento e principalmente ambiente. Bom, você vai aprender a trabalhar com metáforas aqui pra gente poder finalizar, né? Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Metáforas e vivenciando o caminho, né? Então, você vai trabalhar ali, comunicação efetiva, o orador mestre, você trabalha os seus arquétipos, como lidar com a timidez, você é tímido. Então, você vai começar a destravar isso aí de como trabalhar esses estados para que a timidez não seja um problema aí para você. Tá? Então, tem aqui algumas regrinhas, algumas técnicas para você enfrentar a timidez. Tem também os componentes de mensagem, como, por exemplo, tom de voz, mensagem, postura corporal, palavras, gestos, equilíbrio, expressão facial, volume, contato visual, enfim, N outras coisas que você vai aprendendo comunicação efetiva, o orador mestre. Você vai aprender como preparar a sua apresentação, né, de uma maneira bem bacana. Nós vamos ensinar desde a parte do marketing digital, desde a parte da colocação. Vamos ensinar tudo isso. Bom, tem dicas, né? Primeira coisa é a naturalidade, segunda coisa é a naturalidade, terceira coisa é a naturalidade. Era o que eu ouvia muito no início, quando eu queria passar uma mensagem e acabava, eu não estava me divertindo com aquilo, então eu não me dava ali a permissão de ser eu mesma, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, a gente tem que aprender
a trabalhar essa questão aí da naturalidade e os erros de oratória. Bom, existem várias coisas aqui ainda no curso que você vai poder aprender, a questão do pleonasmo, né? Eu geralmente caio muito nisso, tenho que aprender ainda. Tem uma coisa que eu venho sempre treinando, não é algo que você aprende de uma hora para outra, você sempre tem que treinar, é algo que você tem que ter disciplina, desenvolver hábitos, né? Hábitos da leitura, técnicas, né? De trabalhar esse processo. Trabalhar de forma mais teatral, que fique atrativo, elegante, divertido. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Bom, dentre isso, tem o meu convite para você, porque eu já trouxe aqui início, meio e não foi o fim, porque ainda tem muita coisa que eu preciso trazer aqui. Talvez amanhã eu entre aqui e já falo um pouquinho mais, porque não dá, né? Muito conteúdo, que a gente trabalha numa carga horária de 40 horas, mais mentorias, fora as práticas, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto agora, que é esse super treinamento Comunicação Efetiva, o Orador Mestre. Aqui no link da bio tem a ficha de inscrição. Esse curso acontece uma vez no ano. Eu não sei se eu conseguir passar essa mensagem para você, mas se você chegou até o final aqui comigo, com certeza eu estou certa que você entendeu que a comunicação efetiva, o orador mestre, não é apenas somente um curso. Ele vai te ensinar a viver e colocar em prática já a sua expertise em forma de palestra, para que você possa ganhar mais, para que você possa se sentir seguro, se divertir com o que você faz, com o que você gosta e fazer toda a diferença na sua vida. E hoje você pode iniciar uma nova história. Você sabia disso? Que massa isso! É muito bom. É muito gostoso quando você se sente seguro, né? Por várias vezes, eu falo isso também de experiência, que quando você não é seguro do que você tá falando, né? Hoje pra mim é natural, mas antigamente não era. Então, assim, você tem que treinar, né? Você tem que treinar, você tem que buscar estudar, você tem que treinar. E quando tem a ansiedade envolvida no meio, dificulta o processo. E hoje eu quero te dizer que você não precisa ficar com isso mais, né? Você pode treinar a sua mente. A sua mente, ela é treinável. Então, quando você sente o que tá te incomodando e você treina a sua mente para que você passe pela experiência de uma maneira mais assertiva, fica mágico tudo que você se propôs a fazer. Então fica a dica. Dias 26 e 27, eu quero te ver. Se você ficou até o final é porque realmente você quer escrever uma nova história na sua vida. Então, nos dias 26 e 27 de agosto, aqui na cidade de Goiânia, eu quero você participando naquela sala, treinando, fazendo o seu melhor para que você possa faturar com isso, assim como nós também fazemos, ganhamos com isso, e você possa treinar para que nada de pânico, nada de ansiedade possa vir atrapalhar a sua vida. Olha quantas coisas eu trouxe com 2 palavras. Célia, eu tenho pânico, eu tenho ansiedade de falar em público, ou seja, você pode resolver isso. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, olha, caramba, bacana. Ah, crise de pânico, legal, você pode resolver isso. Ah, crise de ansiedade, legal, você pode resolver isso. E pode! Eu tô te trazendo fundamentada que existem várias situações que te causam isso. E no treinamento você vai descobrir, porque você vai ter um fundamento com base nas neurociências, né? O William Magalhães, ele traz isso com uma autoridade, cara, que eu vou falar aqui pra você. Quem participa dos cursos dele sabe o que eu tô dizendo, né? E eu tenho aqui a oportunidade de estar praticamente em todos, então eu sei o que eu estou dizendo, né?
E é maravilhoso você ver a transformação das pessoas. Pessoas que tinham dificuldade de falar, de se expor, de vender. E hoje são expert naquilo que faz. Então, ficou aí meu convite? Vem estar com a gente? Vem estar conosco no Comunicação Efetiva Orador Mestre. Vou até finalizar esse vídeo com a minha apostila. E a sua vai ser padronizadinha também, ó. Aqui tá com o meu nome, né? Mas a sua vai estar com o seu nome. E não tem nada que impacta maior, ou não dá um impacto gostoso, né? Do que a gente ver o nome da gente, você não acha? Então, eu quero que você imagine aqui o seu nome nessa apostila. Imagine também os lugares onde você pode estar. Imagine as vidas que você vai impactar. Imagine a forma de levar o seu conhecimento para outras pessoas, que pode ser totalmente diferenciada. Então, tá aqui o meu convite. O conteúdo programático tá aqui no link da bio. Se você quiser saber mais, você pode me chamar aqui no WhatsApp. Amanhã a gente vai estar num treinamento, mas bem provável que um pouquinho mais cedo eu vou vir falar mais um pouquinho sobre o Orador Mestre, porque amanhã a gente está na mentoria da turma de hipnose. Lembrando, quero deixar, não já ia me esquecendo, Comunicação Efetiva Orador Mestre, eu falei, né, que teriam 40 horas, e sim, vai ter mais um período de mentoria, onde toda a dificuldade que você experimentar na sua jornada, nós vamos estar aqui para ajudar você. Agora me conta, que curso faz isso por você? Né? E não tem problema. Se você assistiu até aqui, gostou, sabe que tem alguém que precisa tá passando por pânico, ansiedade, caminha esse vídeo para essa pessoa e fala: sim, tem jeito. Tem sintomas de dor no peito? Ó, vou repetir aqui, ó. Dor no peito, fadiga, irritabilidade, preocupação, estresse, perda de concentração, lapsos de memória. Cara, eu tinha demais isso. Tensão muscular. Depois que você acaba de apresentar, você não aguenta, você tem que tomar remédio. Sensação de perda de controle, sentir aquela sensação que você saiu frio nas pernas, que você saiu fora do corpo. Sensação de sufocamento, falta de ar. Então, tudo isso pode ser trabalhado no Comunicação Efetiva, o Orador Mestre. A PNL aplicada à oratória. E eu quero te ver aqui comigo. Pode ser? Sim ou não? Então, perde tempo não. Já curte, comenta e compartilha. Se você gostou de alguma coisa que eu falei aqui, comenta, compartilha e faça a diferença na vida de uma pessoa. Tô te esperando. Combinado? Combinado? Sim ou não? Ah, beleza. Eu espero que seja sim. Gente, gratidão pelo nosso tempo e fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!